tudo bem com você? É um prazer apresentar mais uma edição do programa Entre Linhas. Hoje vamos falar sobre elaboração de currículo e postura de seleção. Quem busca por uma colocação no mercado ou por novas oportunidades profissionais, precisa estar atento na hora de redigir o currículo. Porta de entrada do candidato para o mercado de trabalho. Ele deve ser objetivo e bem claro. Você sabe o que não pode faltar em um bom currículo? Estou recebendo no programa de hoje a professora do curso de Psicologia, Beatriz Rabelo, que vai dar para nós algumas orientações sobre elaboração de currículo. Bom dia, professora, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Janaína, bom dia. Professora, para começar o nosso programa, quais são as principais informações que precisam ser colocadas em um currículo? Bom, num primeiro momento, as principais informações devem constar os dados que nos identificam, dados como nome, endereço, idade, tá? Não há necessidade de estar colocando a questão do documento em si, de documentos tais como o CPF, RG, porque isso, caso o candidato venha a ser recrutado, ele vai poder passar essa informação. E, acima de tudo, o candidato tem que pensar em que vaga que ele está almejando. Então, às vezes, ele elabora um currículo muito extenso, de experiências diversas. Então, nós sugerimos sempre para que ele coloque as experiências que ele acredita que tem a ver com a vaga que ele está buscando. Esse seria o principal ponto. E dentro dessas informações que não podem faltar no currículo, é necessária a inclusão da foto? Não. Sugiro também que essa foto ela seja colocada apenas quando a empresa, quando a organização pede, essa foto. Mesmo porque é preciso ter muito cuidado com a foto que você escolhe para estar colocando, tá? Qual seria essa foto? Uma foto, nós brincamos às vezes falando uma foto 3x4, porque muitas vezes você utiliza uma foto no seu currículo que você utiliza nas suas redes sociais, que são fotos de suas intimidades, de uma forma mais descontraída, e lembrando que você, na verdade, está em busca da sua inserção no mercado de trabalho e precisa de um pouco mais de formalidade. Professora, e como avaliar um candidato a emprego? Bom, essa avaliação ela começa no primeiro momento pelo perfil da vaga. Então, qual é esse perfil dessa vaga? Então, dentro da seleção desse perfil é que nós vamos buscar esse candidato. Então, hoje eu costumo dizer que nós temos aí competências técnicas e competências comportamentais. Então, as competências técnicas, na verdade, são mais fáceis do que as comportamentais hoje. No fato de que você vê uma grande demanda de pessoas se qualificando, buscando cursos, mas nós temos tido um cuidado maior nessa avaliação comportamental. Por exemplo, como esse candidato se relaciona com outras pessoas, como ele mantém essa postura dele ao falar, a questão da própria agressividade, nessa fala, ou no comportamento que ele apresenta durante a entrevista. Isso é bem avaliado. E por falar em comportamento, professora, como se comportar no momento da entrevista, vestimentas, perguntas que possa fazer para o entrevistador? Bom, eu sugiro que o candidato, ele no primeiro momento, busque informações sobre a empresa na qual ele pretende atuar. Isso vai ajudar até mesmo para que, se houver alguma dúvida por parte do candidato, ele possa fazer, e assim também sanar algumas questões que talvez estejam pendentes para ele sobre a seleção para aquela vaga. Porque hoje nós temos aí não só uma empresa que seleciona, mas também um candidato que seleciona. Então, dentro dessas condições, buscar um conhecimento, informações sobre a empresa na qual ele tem interesse em trabalhar, procurar, quando você pergunta dessa vestimenta, procurar ir numa vestimenta realmente adequada, um pouco mais formal, e como ele já estudou sobre a empresa, também pensar. Eu falei de uma vestimenta mais formal, mas nós temos empresas, até aqui na nossa região, que são empresas mais informais. Então, isso abre um leque maior para que uma vestimenta adequada também ao perfil da empresa. Com relação às perguntas, muitas vezes o candidato ele fica ansioso, nervoso, no sentido de que, será que eu pergunto? Será que eu não pergunto? Sim. Ele deve sim perguntar, porque isso também demonstra interesse por parte dele sobre a vaga, sobre o trabalho dele, no sentido de que não é só um preenchimento do cargo, mas uma forma de que ele tem interesse em dar continuidade àquela vaga, até mesmo buscando ascensão dentro da organização. Professora, em tempos de novas tecnologias, quais são os cuidados que o candidato tem que ter de exposição em redes sociais? Isso é uma pergunta capciosa.
Porque, assim, é difícil no momento em que nós vivemos, onde as pessoas realmente elas costumam divulgar muito de suas vidas, tanto pessoais quanto não, tanto verdades quanto inverdades, né? Então, quando nós falamos e trabalhamos com esses candidatos, não é que ele tenha que se privar, né? E não postar os momentos nos quais ele acha especial. Mas é pensar, será que esse momento realmente merece ser compartilhado? Será que ele é adequado? Porque, querendo ou não, nós temos alguns padrões sociais. Temos algumas convenções sociais. E quando esse indivíduo, esse candidato foge muito dessas convenções, isso pode acabar realmente prejudicando a imagem dele perante a sociedade e também, por que não, as organizações? Porque sabemos que hoje, mais do que nunca, no processo de recrutamento e seleção, também utilizamos as redes sociais como fonte de pré-seleção. Verdade. Professora, e qual o principal objetivo das dinâmicas de grupos e como se comportar nessas atividades? Bom, as dinâmicas de grupo, elas têm muitas vezes o objetivo de fazer com que o candidato se solte, né? Na intenção de que, por ser algo lúdico, ele acaba, na sua grande maioria, ele acaba se envolvendo e ali demonstrando as suas características de forma mais natural. Porque quando ele vai para o processo de entrevista, de certa forma ele já tem um roteiro, né? Ele já tem como se tivesse respostas prontas para aquela entrevista. E aquele momento de ansiedade pode até fazer com que ele não demonstre realmente a pessoa e as características que ele tem. E no processo mais lúdico favorece, né, o aparecimento dessas características. Então é um momento que o selecionador também tem para estar observando e ver se essas características se enquadram dentro do que a empresa está buscando. E quais são os critérios que o psicólogo analisa em uma entrevista de emprego? Bom, como eu disse inicialmente, para que dê sequência a essa entrevista, vai muito a questão do perfil que a empresa está buscando, tá? Então, vamos ver se esse candidato, no primeiro momento, está apto tecnicamente para aquela vaga e, no segundo momento, ver realmente se ele atende à identidade da empresa, à cultura dessa empresa, tal como essa postura que ele tem, realmente compreende a postura que a empresa busca, né, esse comportamento, até voltando à questão da vestimenta, às vezes é uma empresa muito formal e ele chega, vamos pensar, a pessoa fala assim, vou pôr meu melhor vestido, aí ela vai com aquele tubinho preto, decotado, bem maquiada, tá linda, não estou questionando, mas é realmente o local ideal? Né? É realmente o local adequado? Então isso realmente conta pontos. Por exemplo, a própria fala do candidato, né? Você às vezes vê aquele candidato muito ansioso, que ele fala de forma que você não consegue compreender, ou então realmente bem prolixo, onde ele fala muito, mas no final ele não disse exatamente nada. Então são algumas características, porque na verdade, nós temos tido realmente a preocupação de não só, né, preencher a vaga, mas não uma preocupação de manter esse candidato, né, dentro da instituição. Professora, quais são as principais pegadinhas que os candidatos devem evitar em uma entrevista de emprego? Primeiro, ele precisa ser realmente sincero com relação aos seus interesses. Né? Não adianta ele chegar numa empresa, por exemplo, de tecnologia e falar que ele tem muito interesse, por exemplo, por essa área, né, de que ele realmente conhece, sendo que no momento em que ele for testado, vai se observar que não é assim. E também isso na parte técnica. Outra questão é evitar também trazer características comportamentais que ele não tem. Por exemplo, eu sou muito organizado. Então, geralmente, o profissional, o psicólogo ou o recrutador, ele vai estar buscando avaliar e checar essas características que ele está trazendo, que o candidato está trazendo, pedindo para ele apresentar situações que ele tenha vivenciado, e aí dentro dessa própria fala dele vai ser possível identificar se essa característica que ele está apresentando, por exemplo, é uma característica dele ou não, né? Então, são pegadinhas que, na verdade, não são produzidas pelo recrutador, são produzidas, na verdade, pelo próprio candidato. Na tentativa de mascarar algumas questões, ele acaba tentando demonstrar coisas que não são, e mais à frente isso realmente cai por terra, né? Professora, para finalizar, como disfarçar a ansiedade no momento da entrevista e quais as principais dicas a professora deixa para quem vai participar de um processo seletivo? Bom,
primeiro momento, pensar num currículo como uma carta de visita. Pensar num currículo realmente que abranja os seus objetivos, o que você quer, né? Num segundo momento, preparar realmente para aquela entrevista como, primeiro, buscando informações sobre a empresa com a qual você quer trabalhar, buscando informações sobre o cargo que está sendo ofertado, principalmente em questões de primeiro emprego, porque muitas vezes a pessoa ela não trabalhou, mas ela pode pesquisar e realmente dali ver se aquilo ali se encaixa dentro daquilo que ela pode ou não e mesmo quer aprender. Tá? Então, são algumas dicas. Com relação a comportamentos, preparar-se, assim, ter aquelas dicas realmente de preparar para ter uma boa noite de sono, né? Realmente bem alimentado no dia da entrevista. Por quê? Porque às vezes essa entrevista ela pode demorar um pouco mais, né? Ele pode se atrasar um pouquinho, e isso pode influenciar também, né? E realmente tentar se controlar no quesito realmente de manter uma boa postura, uma fala mais pausada, aonde realmente seja compreensível também para esse recrutador entender e identificar o que ele quer passar. Muito obrigada pela sua participação Obrigada. no nosso programa. Espero em outras oportunidades. Com certeza. E o programa Entre Linhas está terminando. No programa, conversamos com a professora do curso de Psicologia, Beatriz Rabelo, que falou sobre elaboração do currículo e postura de seleção. Então é isso, ficamos por aqui e esperamos você no próximo programa. Beijos e até logo!